Vamos ver as consequências do pecado do orgulho na história. Vamos examinar o pecado do orgulho em si. Foi por orgulho que Satanás se rebelou contra Deus. Qual foi o primeiro pecado cometido na história? Qual foi o primeiro pecado? O primeiro pecado não foi cometido na terra. O primeiro pecado não foi cometido no Éden. O primeiro pecado foi cometido nos céus. O primeiro pecado que ele cometeu foi Satanás, o anjo de luz. Querubim ungido, Ezequiel 28. E qual foi o primeiro pecado? Soberba, orgulho. O seu coração se encheu de soberba. Diz Ezequiel 28, Isaías 14. Quer saber sobre Satanás? Leia Ezequiel 28. E Isaías 14 fala sobre a queda do diabo. Foi por orgulho que Satanás se rebelou contra Deus. Isaías 14 diz assim: o diabo dizendo: disseste no teu coração, subirei às mais altas nuvens. Acima do trono do Altíssimo, estabelecerei o meu, soberba. Ele quis ser igual a Deus, quis ter um trono igual ao de Deus, quis estar acima de Deus, nos céus. O orgulho foi a causa da queda de Lúcifer. O orgulho foi o primeiro pecado que ocorreu. Foi por orgulho que Satanás se rebelou contra Deus. Orgulho lá nos céus, lá na eternidade. Brotou no coração de Satanás, se rebelar contra Deus. Por que ele fez isso? Orgulho. O orgulho motivou os anjos a pecarem contra Deus. Note, onde não foi só Satanás que se rebelou, foi também 1/3 dos anjos. Se voltaram contra Deus em rebelião. Qual foi o motivo de 1/3 dos anjos também se voltarem contra Deus? Soberba. Orgulho. Foi uma ruptura no céu. Foram bilhões. Saberemos numerar isso um dia. Foi a soberba. O orgulho foi a causa da queda de Adão. Primeiro pecado no céu. Soberba. Primeiro pecado na terra. Soberba. O orgulho é o pecado mãe. Agora presta atenção nisso. Se o orgulho foi o primeiro pecado, então existe algo por trás disso, algo que começa antes, e esse algo é o ego. Porque o orgulho não nasce sozinho, ele nasce dentro de algo, dentro de uma imagem, dentro de um eu. Agora entende isso. Antes de Satanás querer subir, ele já tinha criado algo dentro dele, um pensamento, uma visão de si mesmo, um eu. E esse eu cresceu, até tomar conta. Agora presta atenção nisso. O ego é isso. É a imagem que você cria de você, quem você acha que é, quem você quer ser. E quando alguém toca nisso, você reage, você se defende, você não aceita. E aí nasce o orgulho. Agora entende isso. O orgulho é a defesa do ego. É quando você protege essa imagem, mesmo estando errado. Agora pensa nisso. Satanás disse: subirei, estarei acima. Isso começou onde? No coração. E é aí que começa em você também. O ego nasce no coração, cresce na mente e se manifesta nas atitudes. Agora presta atenção nisso. É por isso que a Bíblia diz que o coração é enganoso, porque você pode sentir e mesmo assim estar errado. E quando você segue isso, você começa a confiar em você e não em Deus. Agora entende isso. O problema não começou no céu, nem na terra. Começou dentro e continua acontecendo hoje, dentro de você. É o pecado que dá origem a todos os outros. É o grande pecado, é o terrível pecado, é o pior pecado. Se rebelar contra a vontade de Deus, contra a lei de Deus, querer estar no lugar de Deus, se voltar contra Deus. Satanás queria o trono de Deus.
E Adão e Eva, por que pecaram? Porque a serpente disse: se vocês comerem do fruto, serão como Deus. Então eles tocaram na árvore do bem e do mal. E por que tocaram? Porque queriam ser como Deus. E o que compreende querer ser como Deus? Soberba. É dizer, Deus não está fazendo bem. Eu faria melhor. Eu quero tomar as rédeas. Eu sei mais. É presunção. Soberba. Derrubou Adão e Eva. Então o orgulho foi a causa da queda de Adão e a causa da queda da raça humana. O orgulho corrói por dentro. Ele mata como um câncer. Vai criando metástases. Vai corroendo o ser do homem. E a pessoa passa a ficar obstinada. Fica insensível à voz de Deus, ao Espírito Santo, à repreensão. Se torna dura, altiva, moral. Soberba é um câncer instalado. E se você não trata a soberba, se você não trata o orgulho, ele te mata. Olha a destruição. Um puritano disse que o orgulho inverte a ordem natural para a qual fomos criados. O orgulho nos leva a amar a nós mesmos acima de todos. Para que o homem foi criado? Para amar a Deus acima de todas as coisas. Dar glória a Ele. Mas o orgulho faz o contrário. Faz com que nós amemos a nós mesmos acima de tudo e de todos. Ele inverte o sentido da criação. Inverte a ordem para a qual fomos criados. Fomos criados para amar Deus sobre todas as coisas. Mas o orgulho nos faz amar a nós mesmos acima de tudo e de todos. O orgulho é a causa de levar o homem a ter ódio de Deus e ódio do outro ser humano. E o que compreende isso? O orgulho. Ele nos faz quebrar os 2 maiores mandamentos da Bíblia. Quais são? Amarás a Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo, como a ti mesmo. O orgulho me faz voltar contra Deus e contra o próximo. Ele faz eu dar prioridade à minha vontade, em detrimento da de Deus e da do próximo. O orgulho me faz quebrar os 2 grandes mandamentos da lei, dos profetas, amar a Deus e amar o próximo. Afinal de contas, o soberbo se importa consigo e não com Deus. Se importa consigo e não com o próximo. Ele não cumpre a lei, nem os profetas. Perguntaram para Paul Washer um dia, qual que é o maior pecado para você? E ele disse, eu creio que o maior pecado é quebrar o maior mandamento. Qual é o maior mandamento? Amar a Deus de todo o coração, de toda a força, de todo entendimento, pois o orgulho me faz quebrar o maior mandamento de todos. Jesus vai lá e diz, existe outro semelhante a esse. Amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Desses 2 versículos dependem toda a lei e os profetas. Pois o orgulho me faz violar, infringir, quebrar esses 2 mandamentos, que resumem toda a Escritura. Será que você não tem cometido esse pecado? Será que você não tem quebrado a lei e os profetas para viver uma vida que gira em torno do próprio umbigo? Uma vida altiva, sem lei, sem regras, sem ordem, seguindo o seu próprio curso, o seu próprio deleite. Depois Deus vê isso como abominação. Jonathan Edwards diz que o orgulho é auto-idólatra. O orgulho é auto-idólatra. Faz com que a pessoa adore a si própria. O orgulho é autodólatra, narcisista, alter ego. Jonathan Edwards diz também que o orgulho é como uma cebola. Você tira uma camada e tem outra. Você tira e tem outra, e outra, e outra, e outra. Sim, o orgulho
Raspe qualquer pecado, e na superfície encontrará orgulho. Richard Greenham, um puritano, disse isso. Escuta agora. Agora é para a ala piedosa. Quanto mais piedoso é um homem, quanto mais as bênçãos de Deus estão sobre ele, maior é a sua necessidade de orar contra o orgulho. Você é humilde, simples, piedoso, de oração? Você tem mais necessidade ainda de orar contra o orgulho. Por quê? Não, porque Satanás vai tentar você. Para você ter uma visão elevada de si mesmo, Satanás vai fazer você se sentir cheio de si. Quanto mais piedoso é um homem, quanto mais ele se eleva espiritualmente, mais vitória tem sobre o pecado. Quanto mais bênçãos de Deus estão sobre ele, mais ele tem que orar contra o orgulho. Não foi essa a oração de Davi? Tem homem mais abençoado que Davi? No Velho Testamento, ele está entre os mais abençoados. E ele disse: da soberba livra o teu servo, e ficarei livre de tamanha transgressão. Era a oração de Davi. Da soberba livra o teu servo. Satanás vai tentar você. A soberba é um pecado, é um abismo sem fim, de todos os tamanhos, cheio de orgulho. Escuta isso. Todos puritanos, olha isso. Eu tenho o desejo de enxergar o meu orgulho como a própria imagem do diabo. Agora esse aqui é um dos mais fortes. Presta atenção nisso. A Thomas Shepard disse: ontem eu jejuei só para mim mesmo, sem que ninguém soubesse, para conquistar todo o orgulho restante do meu coração. Ele se consagrou, fez um jejum secreto, sem ninguém saber, e aquilo revelou ainda mais o orgulho dele. Agora, outro puritano, Andrew e Martin. Os homens frequentemente me admiram, e eu me sinto bem com isso. Mas eu odeio o prazer que sinto nisso. Esses homens sabiam que eram soberbos. Agora vamos para os sintomas do orgulho. Presta atenção. Eu vou tentar ir bem rápido. Primeiro sintoma. Você quer saber se tem orgulho? Se o seu problema é grave? Vamos ver. Se você tem problema com soberba. Se você é um homem ou uma mulher soberba. Como eu detecto alguém soberbo? Pelos sintomas que ele transmite, que ele dá. Vamos ver alguns sintomas. E você vai se avaliar. Primeiro sintoma. A busca pelo louvor. A busca pelo elogio. A pessoa que tem soberba fica à procura do louvor. O orgulho passa. Presta atenção nisso. Por 3 áreas. Pelo ser, pelo ter e pelo saber. O ser, o ter e o saber. Se uma pessoa tem problema com orgulho, ela tem nessas 3 áreas. No ser, no ter e no saber, sintomas de uma pessoa orgulhosa. Ela busca louvor naquilo que ela tem, ou naquilo que ela sabe, ou naquilo que ela é. Ela sai à procura disso. Ser reconhecido, engrandecido, supervalorizado pelo que temos. Então, ser, ter e saber. Primeiro, saber. Sabedoria, alguém com capacidade, alguém com o dom do saber. Ela busca louvor por causa do dom do saber que tem. Ter qualquer coisa que seja motivo de se elevar. O soberbo busca louvor pelo que ele tem, pelas posses, qualquer coisa, e pelo ser, as posições que ele ocupa, em qualquer lugar. Então, primeiro sintoma, a busca pelo louvor. O orgulhoso gosta de ser reconhecido, engrandecido, supervalorizado, pelo que ele tem, pelo que sabe e pelo que é. Ele quer reconhecimento. Ele busca.
ele procura o louvor. Os fariseus eram um caso disso. Vamos ver. Mateus 23, versos 5 ao 7. Jesus está falando dos fariseus. Vocês, fariseus, fazem todas as coisas a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras na sinagoga, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi, orgulho, porque eu sei que os fariseus eram soberbos, porque fazem todas as obras, a fim de serem vistos pelos homens, a fim de receber o elogio dos homens, em busca do louvor dos homens, do reconhecimento dos homens. Esse é um sintoma do soberbo. E os fariseus eram extremamente soberbos. Segundo sintoma, espírito crítico. Primeiro, a busca pelo louvor. Segundo, o espírito crítico. O que é o espírito crítico? É pensar que o nosso ser, o nosso ter e o nosso saber é melhor do que os outros, e criticar qualquer um que ameace a nossa posição. Mas o sintoma é o espírito crítico. Pensa que o ser, o ter e o saber dele é melhor que o dos outros. E ele critica qualquer um que ameaça a sua posição, no ter, no ser, no saber. Se aparece alguém que sabe mais do que ele, isso aí não sabe nada. Se aparece alguém que tem mais do que ele, tem, mas não é bom. Se aparece alguém que é mais do que ele, não é tudo isso não. É um espírito crítico. Criticar qualquer um que ameaça a nossa posição. Alguém inteligente, piedoso, eloquente, capaz. Ele tem um espírito crítico. Quando aparece alguém com inteligência maior que a dele, ele critica. Alguém mais piedoso que ele critica. Na verdade, ele critica porque ele não é. Alguém mais eloquente, mais talentoso, ele critica. Alguém mais capaz, ele critica. Isso é sintoma do soberbo. Dentro do espírito crítico, o soberbo presta atenção e se satisfaz quando outros são criticados ou se dão mal nas áreas que competem com ele. Ele se alegra, se satisfaz. Por exemplo, eu jogo bola, outro também joga, e ele é melhor que eu. Eu critico, mas se ele quebra a perna, eu me satisfaço pela ruína dele. Na área que compete comigo, ou ele recebe uma crítica, e eu acho que sou pior que ele. Eu me alegro com a crítica, feita sobre aquele que compete comigo. O orgulho nos faz julgar. Agora veja o exemplo de Cristo. Filipenses capítulo 2. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de homem, e foi obediente até a morte. E morte de cruz. Olha o exemplo. Ele se despojou da glória, tomou forma humana, foi humilhado, cuspido, chicoteado e não abriu a boca, não exigiu seus direitos, suportou, sofreu, humilhação, dor, até uma morte injusta. Esse é o maior exemplo de humildade. Em momento nenhum, reivindicou seus direitos. Como ovelha muda, foi levado, se esvaziou, se humilhou, até a morte, e morte de cruz. Agora, como vencer a soberba? Primeiro, volte-se a Deus em oração, derrame o seu orgulho diante do trono da graça.
Quando você for orar por orgulho, veja o orgulho como uma anomalia, como um crime hediondo. Peça para Deus te curar dessa terrível enfermidade. Confesse, admita, coloque gravidade nisso. Não diga só, Deus sabe que eu sou orgulhoso, me perdoa. Não, diga, Senhor, tira o orgulho de mim, expurga isso de mim. Eu não suporto mais. Coloque peso, se derrame diante de Deus. Diga-lhe, Senhor, eu tenho um pecado terrível. Salva-me. Se arrependa com agonia. Segundo, volte-se para a palavra. Por quê? Porque Jeremias diz, não é a minha palavra como fogo, e como martelo, que despedaça a rocha. A palavra de Deus é um martelo, que quebra, que destrói, que despedaça o orgulho. Então volte-se para a palavra. Pegue textos que falam de orgulho e de humildade. Aplique na sua vida. Ore com esses textos. Reivindique. Leia Provérbios. Está cheio de ensino sobre soberba e humildade, porque essa palavra vai esmagar, vai pulverizar o seu orgulho. Agora presta atenção nisso. Tudo isso que você ouviu fala do orgulho. Mas existe algo antes disso, algo mais profundo, o ego. Porque o orgulho não nasce sozinho. Ele nasce dentro de uma imagem, dentro de um eu. Agora entende isso. O ego é a imagem que você criou de você. Quem você acha que é? Quem você quer ser? E quando algo ameaça isso, você reage. Você se defende. Você não aceita. E aí nasce o orgulho. Agora, presta atenção nisso. Tudo começa no coração. A Bíblia diz que o coração é enganoso. Ou seja, você pode sentir e mesmo assim estar errado. E quando você segue isso, você começa a confiar em você e não em Deus. Agora entende isso. Quem vive assim fica cego, acha que está vendo, mas não está. É como ter escamas nos olhos. Vê, mas não enxerga a verdade, porque o orgulho cega. Agora olha isso. O ego é como um veneno. Ele entra devagar, silencioso, e vai dominando, pensamento por pensamento, decisão por decisão, até tomar conta. Agora pensa nisso. Tem gente que diz, eu mudei depois que tive dinheiro, mas não mudou. Só apareceu. O que estava escondido veio para fora, porque o problema nunca foi fora, sempre foi dentro. Agora presta atenção nisso. Existe uma luta dentro de você, entre o que você quer e o que é certo, entre o que você sente e a verdade. E muitas vezes o ego fala mais alto, porque ele quer conforto, ele quer defesa, ele quer continuar. Mas a verdade exige mudança, exige confronto, exige decisão. Agora entende isso. Você não erra só por fraqueza. Muitas vezes você erra porque quis, porque escolheu. E isso dói admitir. Mas é a verdade. Agora pensa nisso. Quantas vezes você sabia o certo e fez o errado? Isso não é falta de conhecimento. É o ego resistindo. Agora presta atenção nisso. Enquanto você proteger o seu ego, você não muda. Mas quando você quebra isso, tudo começa a mudar. Agora, a pergunta é simples. Você vai continuar defendendo quem você acha que é? Ou vai se render à verdade? Porque o maior inimigo não está fora, está dentro. Agora presta atenção nisso. Jesus disse algo que quebra completamente o ego. Quem quiser ser o maior, seja o menor. Olha isso. O ego quer subir, quer aparecer, quer ser visto.
Mas Deus ensina o contrário: descer, se humilhar, se esvaziar. Agora entende isso. Quem se exalta vai ser humilhado, mas quem se humilha vai ser exaltado. Esse é o padrão de Deus. Agora olha isso. Naamã, ele era grande, importante, respeitado, mas quando recebeu a direção, achou simples demais. Ficou indignado, quase perdeu a cura. Por quê? Orgulho. Ele queria algo grandioso, do jeito dele, mas a cura estava na simplicidade. Agora pensa nisso. Quantas vezes você já rejeitou algo porque parecia simples demais, porque não era do seu jeito? Isso é o ego. Agora presta atenção nisso. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Olha o peso disso. O orgulho te afasta de Deus, mas a humildade te aproxima. Agora entende isso. O ego te faz subir sozinho, mas Deus derruba. A humildade te faz descer e Deus te levanta. Agora pensa nisso. O que você quer? Subir sozinho ou ser levantado por Deus? Agora presta atenção nisso. Satanás deixou o coração dele ser envenenado pelo orgulho, pela soberba, e isso levou à queda, levou à destruição. Agora entende isso. O mesmo veneno ainda existe. E pode estar dentro de você, silencioso, crescendo, dominando. Agora a escolha é sua. Continuar alimentando isso ou cortar pela raiz. Não faça o que ele fez. Não deixe o orgulho te dominar. Não deixe o ego te cegar. Se humilhe, se renda, enquanto há tempo. Se isso falou com você, deixa o like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se inscreve no canal, ativa o sininho. Porque aqui você não só escuta,